Hoje, dia 18 de junho de 2018, cabeça meia quente, cabeça meia fervendo. A seleção brasileira não começou bem a Copa do Mundo. Muitas controvérsias com relação ao árbitro de vídeo. Tivemos uso do árbitro de vídeo, não tivemos uso do árbitro de vídeo, mas esse é um assunto que nós vamos abordar no segundo bloco, quando tivermos aí a tabela, e vamos analisar a tabela do campeonato da segunda divisão e da Série B também. Mas vamos analisar aqui o jogo e a vitória do Clube Náutico Marcílio Dias, 2-0 em cima da equipe do Guarani, e o Jânio Flávio de Oliveira esteve lá acompanhando esse jogo do Marcílio Dias, como também acompanhou o jogo do Barroso, e vai nos falar da vitória do Marcílio Dias. Deu uma melhorada o Marcílio Dias, deu uma ajeitada, o René Marques conseguiu ajustar a equipe do Marcílio, que conseguiu essa bela vitória? Olá, Eladio, olá você de casa. Realmente você falou certo, né? O René Marques deu uma mexida no time, né? Mexeu taticamente o time, mexeu algumas peças também e conseguiu encorpar mais a equipe do Marcílio Dias e deixou essa equipe mais consistente. É claro que com a chegada do Safira, o camisa 10 do Marcílio Dias, deu uma outra movimentação no meio de campo, o time se tornou mais criativo. O Safira é um jogador que sai para o jogo, além de armar, ele sai para receber essa bola também e fez uma grande partida. Ali atrás o René Marques também fez uma mexida tática, ele inverteu, até porque o Rogério vinha jogando pela esquerda e o Igor vinha jogando pela direita, e o Rogério é um jogador que sabe jogar pela direita, ele inverteu, colocou o Rogério pela direita e o Igor pela esquerda, mexeu também na lateral esquerda, né? Ele tirou o Bruno e colocou o Léo Rigo, né? O Bruno Meurer, que vinha atuando ali, improvisado, e o Léo Rigo, que é, na verdade, um zagueiro, ele colocou de lateral esquerdo e, surpreendentemente, o Léo Rigo fez uma partida perfeita, tanto quando defendia e tanto quanto atacava. O Schwenk saiu jogando, e deu uma outra movimentação na área do Marcílio Dias. E o Schwenk é um jogador característica de não ficar parado lá. Ele saía, vinha buscar o jogo junto com o Safira, e o Safira tem a característica de aparecer muito rápido também, que, no entanto, o Safira é fazedor de gol, é artilheiro por todas as equipes que passa. Então, isso aí deu um fôlego a mais ao ataque do Marcílio Dias, que jogou lá com... finalmente o Abner entrou no jogo, tá? Esse baixinho é muito bom de bola. Ele deixou o Wilson Júnior no banco, jogou com o Ayrton lá na frente, então ele fez o Abner, o Schwenk e o Ayrton. Deixou o Wilson Júnior no banco, depois entrou o Wilson Júnior. Então o Marcílio Dias ficou mais consistente ali atrás, certo? Melhorou muito o posicionamento da zaga e o meio de campo começou a jogar. O Alba já teve um pouco melhor, jogou um pouco mais já do que vinha jogando, né? E o Léo Ávila também jogou e jogou muito bem. E o Marcílio Dias conseguiu fazer 2-0. O Marcílio Dias abriu o placar logo aos 7 minutos, com um golaço de meia bicicleta do Rogério, numa jogada dentro da área, onde ele recebeu a assistência do Schwenk, e aí o Marcílio Dias já abriu 1-0. A equipe do Guarani, uma equipe muito competitiva, mas uma equipe muito jovem, que tem muitas dificuldades. Uma equipe inexperiente, e o Marcílio Dias, com jogadores experientes que tem mesclado com os garotos, acabou tomando conta do meio-campo. E no segundo tempo, o Marcílio Dias continuou jogando no futebol para frente. O Guarani, claro, fez algumas alterações, colocou mais fôlego lá na frente, deu uma pressionada no Marcílio Dias, e o Marcílio Dias colocou a bola no chão, começou a tocar a bola e ainda matou o jogo já aos 48 minutos do segundo tempo, num belo contra-ataque.
onde o Abner acabou fazendo o segundo gol, numa belíssima jogada do o Wilson Júnior, que havia entrado no lugar do Ayrton, driblou 2, ao invés de fazer o gol, bater para o gol na frente do goleiro, ele viu o Abner entrando sozinho, rolou e o Abner acabou fazendo. Olha, Eladio, eu gostei muito da evolução do Marcílio. Jânio, uma das virtudes do René Marques é que ele não está demorando para fazer as alterações. Fez alterações, colocou o Schwenk no segundo jogo contra a equipe do Camboriú. Ele fez o gol, permaneceu na equipe e está jogando. Nós vamos ver os melhores momentos desse jogo, já que você fez análise do jogo, nós vamos dar uma olhadinha aqui como é que aconteceu o gol do Rogério, o gol do Abner e também o comportamento do Marcílio Dias na vitória diante da equipe do Guarani. Vamos ver os melhores momentos? Você pode até dar uma narrada em cima do fato. Então, na verdade, o Marcílio Dias se utilizou, né, da sua experiência, né, para ganhar esse jogo. E aí, ó, esse é o momento. Olha só, que felicidade do Rogério, né? O Schwenk levantou a bola para ele, e ele de meia bicicleta, ele conseguiu fazer um belo gol, sem chances para o goleiro. A bola lá no cantinho, o goleiro até foi, mas não conseguiu alcançar. Aí o Guarani teve uma chance aí de falta, bateu o goleiro muito, o Christopher continuou jogando, né? Um bom goleiro, às vezes meio inseguro, mas realmente tem qualidade. E aí o Marcílio Dias, depois disso, foi para cima, perdeu várias oportunidades. Olha só, o Marcílio Dias teve 7 oportunidades de gols, mas gols claros na frente, na pequena área. Aí o goleiro dá uma entregada, o Marcílio Dias não faz o gol por muito pouco. Quer dizer, o goleiro fez uma grande defesa, que essa bola ia lá na gaveta, mais uma grande chance, o Abner chuta para fora. Aí o Guarani tentou reagir, o goleiro saiu bem mais uma vez, e aí o atacante jogou para fora. Olha que gol que perdeu o Ayrton. Ele, o goleiro, não conseguiu. Tinha que chegar batendo, né? Tinha que chegar batendo. Tinha que chegar batendo. Ele tentou dar uma ajeitada, aí o Abner novamente, ó, finalizou. O Marcílio finalizou muito, muito, muito. Essa bola desviou no zagueiro, senão ela tinha endereço certo. Então, no primeiro tempo, o Marcílio Dias teve 7 chances claríssimas de gol. E isso é ruim, né? Não mata o jogo e depois tem dificuldades. E aí, já no final Não, isso ainda mais uma oportunidade. Isso é no segundo tempo já. Isso, já no segundo tempo. O Guarani ensaiou uma reação, essa aí foi uma bela defesa do goleiro. A defesa também não pode dar esse espaço que deu ali para o Guarani chegar jogando. E o Marcílio Dias, aos poucos, começou a se soltar, até porque a sua defesa estava muito bem postada. Aí é o gol, ó. Uma belíssima jogada. Olha, só rolou ali, ele poderia ter chutado pro gol se ele fosse fominha, mas ele enxergou o Abner e acabou rolando pro Abner. Aí vai tomar um cartãozinho amarelo, né? De graça. Né? De graça, sem necessidade, né? Pô, 48 segundo tempo. E numa competição dessa aí, você tomar um cartão amarelo num gol, na comemoração de um gol, tem que ser chamada a atenção desse jogador. Mas pelo que nós estamos vendo aqui, Marcílio Dias sobrou no jogo. Sobrou, Marcílio sobrou. É aquilo que eu te falei, o time do Guarani é um time rápido, mas um time muito inexperiente, né? Os jogadores estavam muito ansiosos e quando encaram o Marcílio Dias, os garotos sentiram. Mas o Marcílio Dias teve sim uma boa postura de defesa, de meio de campo e de ataque. Foi muito bem. Nós tivemos aqui também o resultado que todo mundo esperava que o Juventus fosse até jogando em casa contra a equipe do Beck, conseguisse aí chegar aos 9 pontos e que complicaria muita gente. Com esses resultados aqui, Jânio, chega-se à conclusão de que nós não temos ninguém, nem Marcílio, nem Camboriú, nem o Juventus, nem o Fluminense. O Metropolitano, que falava tanto. Nem Metropolitano, não. Com características de ganhar primeiro e segundo turno. Não. Então, o primeiro turno vai ficar dividido, como também vai ficar dividido o segundo turno. Porque não dá que ninguém se aproximou, ninguém cresceu. O único que estava podendo crescer, que aí poderia criar uma gordurazinha, seria o Juventus, que jogou contra o Beck, que só tinha uma vitória. E o Marcílio Dias, com essa recuperação, chega a 5 pontos. Mas tem o Camboriú, que é um time muito consistente. Temos a liderança aí do Camboriú junto com o Fluminense. São os dois que estão liderando essa competição. Então, o Marcílio tem condições, sim, de brigar. Mas fazer
primeiro e segundo turno vai ser meio difícil. Assim, Eladio, eu fui a Blumenau ontem de manhã, nós fomos a Blumenau, fizemos o jogo lá pela Web Catarina. Então vamos aproveitar e já vamos falar desse jogo também, do empate do Barroso contra a equipe do Metropolitano. Como é que está o Metropolitano? Olha, o Metropolitano foi decepcionante, tá? Até porque o presidente do Metropolitano, e nós comentávamos isso aqui na semana passada, e tu ainda falava, fora de campo ninguém ganha jogo. O Metropolitano já falava, o presidente do Metropolitano, como se o Metropolitano já tivesse o acesso garantido, que já estivesse na primeira divisão. Não foi nada disso que eu vi lá em Blumenau ontem. Chegamos lá em Blumenau, a equipe do Barroso se postou muito bem em campo, o Barroso já abriu o placar logo no início da partida, aí o Metropolitano buscou o empate, virou o jogo ainda no primeiro tempo. O João Paulo tinha feito o gol do Barroso e o João Paulo, novamente, aos 47 minutos do primeiro tempo ainda, empatou o jogo. Aí veio o segundo tempo, o Metropolitano só tem uma jogada, que é com os laterais, o Bruninho, aliás, um belíssimo lateral, que eu queria que ele tivesse vindo aqui para o Marcílio Dias, ele estava no Ercílio Luz. Só bola levantada na área. Consagrou o goleiro Hudson Júnior, o filho do presidente que é o goleiro, consagrou toda a defesa do Barroso, o Vitor Hugo fez mais uma vez uma grande partida. O famoso jogo de chuveirinho? Só jogo de chuveirinho. O Barroso só no contra-ataque, o Barroso perdeu o Andrezinho logo no primeiro tempo, o Andrezinho, aquele ponta rápido, um belíssimo jogador. O Bruninho da equipe do Metropolitano escapou no contra-ataque, ele foi e agarrou o Bruninho. Agarrou na camisa do Bruninho e o Bruninho deu uma cotovelada nele e arrancou um dente da boca dele, para você ter uma ideia. O árbitro foi lá e deu cartão amarelo para os dois. Aí eles colocaram o negócio na boca do garoto, mas o garoto não conseguiu voltar. O treinador achou melhor ele não voltar. Aí o Barroso perdeu, assim, um grande jogador que puxava o contra-ataque. Entrou o David, não teve a mesma resposta, mas mesmo assim o Metropolitano não ofereceu grandes riscos e o Barroso só saiu no contra-ataque. O Barroso deve estar entrando no bid hoje, os jogadores que vieram lá do Internacional de Lages, tá? Já deve ter um time mais competitivo para o final de semana. O Leanderson, o volante, que é o titular absoluto, se machucou no outro jogo, não jogou. Entrou aquele garoto lá, o volante, tá? Entrou muito bem de novo, depois deu uma caída, mas o Barroso, com a chegada desses outros jogadores, vão brigar. Em relação ao Juventus, eu ouvi uma entrevista do técnico do Juventus, falou o seguinte: olha, o primeiro jogo aqui contra o Guarani, nós jogamos fechadinho e conseguimos um contra-ataque e ganhamos o jogo com pênalti. Fomos lá em Blumenau contra o Metropolitano, jogamos fechadinho contra o Metropolitano e ganhamos com 2 contra-ataques e 2 pênaltis a nosso favor. Agora contra o Blumenau eu vou abrir o time. Eu falei, vai perder o jogo. E o Blumenau foi lá e ganhou o Juventus. Bom pro campeonato. Porque se o Juventus ontem já chega a 9 pontos, criava uma boa gordura. Exatamente. Né? Uma equipe que nós acompanhamos aqui na abertura, que empatou com o Marcílio Dias aqui, o Fluminense. O Fluminense, ele está demonstrando que vai ser uma equipe que vai incomodar nesse primeiro turno. Não sei no segundo, mas nesse primeiro turno ele vai incomodar. Vai incomodar, sim. Ele fez aqui o resultado no Marcílio. Ganhou do Barra em casa e agora ganhou do Barra em casa e ganhou agora do Operário fora de casa. Então, o Fluminense, como a própria aproximação também do Camboriú, né? O Camboriú estava meio lá embaixo e agora chegou, está assumindo a co-liderança. O Neguete estreou no jogo aqui contra o Barra, o Neguete de zagueiro. E, pô, eles têm uma baita zaga, eles têm o Zé Carlos, para mim, o melhor goleiro. E o Barra ontem não esteve feliz, não foi muito bem. O seu principal jogador, né, o camisa 10, não rendeu o suficiente e aí o Barra perdeu um jogo em casa que poderia pontuar contra a equipe do Camboriú. O Barra é aquilo que nós também analisamos aqui, que o Barra é uma equipe que vinha para participar da competição, né? Não tem aspiração. O Beni, por mais que ele diga que vai brigar para subir, mas não qualificou o time para isso. Então nós temos aí continuamos aí com uma briga de 4 equipes e que vai ser dividido. Eu acredito que nós vamos ter aquelas 4 equipes para decidir primeiro turno, campeão do primeiro turno, campeão do segundo turno e os 2 por índice técnico. Então nessa vai dar valsa, entra Camboriú, entra Marcílio Dias
terá que se recuperar o Metropolitano. Se não se recuperar, não vai chegar entre os 4. O Fluminense pode ser a surpresa. O Fluminense pode ser a surpresa. Eu acho que a surpresa vai ser para o Fluminense, como para o próprio Juventus. Esse primeiro turno é a chance deles. Ou você chega nesse primeiro turno, ou depois vai ter que ralar, porque o Metropolitano pode melhorar, Camboriú vai melhorar mais, Marcílio já melhorou. O Barroso, agora com a entrada desse menino do Internacional, pode melhorar também e até pode melhorar na nossa competição. Com certeza. Eu acho que vamos ter aí esse primeiro turno aí. Essas surpresas poderão acontecer no primeiro turno, mas no segundo turno os times chamados maiores vão estar encaixadinhos e é difícil. Então nós vamos ao nosso intervalo e na sequência nós vamos aí com a tabela, os jogos da segunda divisão, do próprio Campeonato Catarinense, tabela, classificação e também falar um pouco da estreia da nossa seleção brasileira. Voltamos em seguidinho. Bom, estamos de volta e este segundo bloco nós temos o apoio de Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Como prometido, vamos à tabela e ver o que aconteceu no Brasil e em Santa Catarina, especificamente nos nossos calendários. Vamos lá? O Campeonato Catarinense da Série B, na sua terceira rodada, Marcílio Dias 2, Guarani 0, Operário de Mafra 2, Fluminense 3, Barra 0, Camboriú 1, Juventus 0, Blumenau 2, Metropolitano 2, Almirante Barroso 2. No Campeonato Brasileiro da Série B, a 11ª rodada começou na sexta-feira com Fortaleza 2, Brasil de Pelotas 0, Boa Esporte 0, Avaí 2, belo resultado do Avaí, CRB 2, Ponte Preta 0. No sábado, Vila Nova 0, Atlético Goianiense 0, Oeste 2, Criciúma 2, não foi bom o resultado para o Criciúma, Paysandu 0, CSA 0. No Campeonato Brasileiro da Série B, a classificação, em primeiro lugar, Fortaleza com 26, Avaí já é o segundo colocado com 21, terceiro colocado Figueirense com 20, quarto CSA com 20, quinto Curitiba com 18, sexto São Bento 17, sétimo Vila Nova com 16, oitavo o Paysandu com 16, o Guarani vem na 9ª posição com 15, 15 também tem o Juventus na 10ª posição. Na 11ª, Sampaio Correia 14, 12º, Ponte Preta 14, 13º, Atlético Goianiense 13, 14º, Londrina 12, 15º, Oeste 12, 16º, Goiás 11 e na zona de rebaixamento, CRB 11, Brasil de Pelotas 10, Criciúma 9 e Boa Esporte 6. Esses aí, então, os resultados e vamos aproveitar aqui para falar um pouco da estreia da seleção brasileira, Jânio. O que você analisa da equipe brasileira nessa estreia? Nós tivemos aí 2014, tremedeira nos nossos jogadores, uma competição totalmente complicada, tomamos a primeira e única goleada, espero que seja a única goleada na história da seleção brasileira, sofrendo 7-1 para a equipe da Alemanha, e a estreia de ontem, o que você me diz? Olha, Eladio, todo mundo fala que o time sente muito na estreia. Agora, eu nunca tinha visto falar que o treinador sente muito uma estreia, né? E eu acho que de todo o time brasileiro, quem realmente ficou muito abalado com a estreia e tremeu na base foi o Tite, tá? Porque o Tite realmente não demonstrou tranquilidade na hora de mexer no time. Ele não conseguiu ver o jogo como ele costuma ver. O Tite sempre foi um cara muito motivado, o time fazia gols, ele saía vibrando, nem isso ele fez no jogo de ontem. O Brasil fez uma boa atuação no primeiro tempo, penso que o Brasil foi para cima, fez 1-0, deveria ter continuado no mesmo ritmo e ter marcado o segundo e buscado o terceiro gol para ter uma tranquilidade enquanto o time estava bem. E aos poucos o time foi recuando, aos poucos o time foi ficando a cara do Tite no Corinthians, que faz um gol e volta para trás, aí quando toma o gol tenta jogar aí já
encontra muitas dificuldades. Eu acho que o time foi totalmente diferente no segundo tempo, deveria ter feito mudanças lá na frente, eu acho que ele se equivocou nas mudanças dele, porque ele acabou tirando o Paulinho para colocar o Renato Augusto, que é um volante por outro volante, ele tirou o Casemiro para colocar o Fernandinho, que é um volante por outro volante, sendo que a deficiência do Brasil estava justamente lá na frente, que não conseguia produzir. Tá? O Willian sumiu no segundo tempo, o Willian não voltava para ajudar, mas também não puxava o contra-ataque, o Jesus muito mal no jogo, teve uma única oportunidade e acabou perdendo. Então, na minha opinião, tá, o Brasil deveria ter feito as mexidas diferentes. Eu colocaria o Douglas Costa no lugar do Willian, que estava mal, e tiraria antes já o Jesus e colocaria o Firmino no lugar do Jesus. Agora, eu não posso deixar de comentar, tá, a arbitragem. Tá? Se existe, eu sei que o Elad tem uma outra opinião, mas se existe árbitro de vídeo para uma seleção, ela tem que ser igual para todas. Hoje ainda estava vendo um jogo pela manhã da Suécia, tá? Houve um lance duvidoso dentro da área, o árbitro deu sequência, 1 minuto depois ele foi avisado pelo VAR, que é o árbitro de vídeo, que havia uma irregularidade e havia um pênalti. Ele voltou o jogo, 1 minuto depois, foi lá conferir e anotou o pênalti. E o jogo do Brasil teve 2 lances duvidosos, um claríssimo empurrão do Miranda, sofreu um empurrão pelas costas do atacante e que acabou fazendo o gol. Todo mundo reclamou, apareceu no telão e o juiz se recusou a ir lá assistir o lance e também não foi chamado pelo árbitro de vídeo. Assim como também um lance duvidoso em cima do Jesus e ninguém foi lá ver. Isso não justifica, mas nós temos que cobrar. Se é para um, é para todos, Eládio. Eu vi um jogo totalmente diferente. Eu não vi esse belo primeiro tempo, não vi. Eu vi um Brasil totalmente perdido. Eu vi um Brasil errando demais passe, coisa que não é normal. O Marcelo errar os passes que errou, o meio de campo errar os passes que errou. Nós fomos salvo naquela bola que sobrou para o Coutinho, que o Coutinho fez aquele gol. Nós não fizemos muito. O Brasil se escondeu. E o pior de tudo, o Caicai dentro do Neymar. É um craque. Eu admiro demais o futebol do Neymar. Eu sou Neymar a todo momento, mas o Neymar jogador. O Neymar firula, o Neymar propaganda, o Neymar vedete, não. Esse eu não gosto. Eu gosto do Neymar jogador. E ele sabe jogar. E quando o Neymar chamou para ele, para tentar receber falta, fazer aquela mise-en-scène toda que fez, para dizer que estava sendo massacrado, o Brasil sumiu. O Neymar não precisa daquilo e o Brasil não precisa daquele jogo do Neymar. A situação da arbitragem, Jânio, é que existe uma norma. Em outros esportes, você que se acha prejudicado, você pede o lance. Como no vôlei. Em outros esportes, o vôlei, o próprio basquete. Então você pede o lance. O tênis, né? Você pede o lance. Ali, a FIFA introduziu uma outra forma. O árbitro de vídeo é um segundo árbitro que ele vai interpretar. Na interpretação dele é que se vai a julgamento ou não. Se na interpretação dele for igual à interpretação do árbitro de campo, ele não comunica e deixa o árbitro de campo resolver o problema dele. Tanto é que quando se discutia esse auxílio da tecnologia, nós aqui até discutimos bastante, com relação a opinião final e definitiva é do árbitro de campo. E ontem agora na abertura da Copa, fui entender. Quando você é chamado a fazer uma análise, que vem uma informação, se você, vendo o tape, vendo o lance, se você não concordar com o árbitro de vídeo, você não dá bola e você não dá. Então não adianta mas é difícil. Não, mas se continua sendo interpretativo, não precisa árbitro de vídeo, então. Mas só que é difícil. Eu não vi todos os lances que foi para observação. Foi no pênalti da França, foi nesse que você está falando agora, nesse pênalti ali, foi inclusive naquele lance em que estavam querendo que expulsasse o jogador
porque deu um tapa lá, o árbitro foi lá e deu um cartão amarelo. Então, interpretativo. Isso vai dar muito pano para manga, mas nós temos que falar a nível de futebol. O Brasil jogou muito pouco e por isso amargou esse empate. Mas foi prejudicado pela arbitragem, sim. Porque os outros times foram beneficiados pela arbitragem, que o árbitro não viu o lance e alguém olhou lá e viu o lance e voltaram atrás e deram. O Brasil teve 2 lances duvidosos, um claro, um empurrão para mim no Miranda, é claríssimo, tá? E o outro de pênalti. Se é para uma seleção, tem que ser para todas as seleções. Agora, se o Coronel foi lá e votou contra a determinação da Conmebol e da FIFA, nós não temos culpa disso. Agora, não pode misturar política com futebol. Desculpe, Eladio, mas eu discordo de você. E com essa discordância, nós encerramos o programa desta segunda-feira e prometendo voltar amanhã com mais discórdia, porque a bola está rolando tanto aqui quanto lá na Copa do Mundo. Um abraço e até amanhã. Um abraço.